Bom, Metroid Dread tinha sido anunciado, e eu falo tinha porque já foi lançado, porque eu sou um filho da mãe que procrastina pra caramba e não consegue fazer um vídeo direito, enfim. O Metroid Dread tinha lançado e eu fiz um vídeo falando do básico da saga, os Metroids, os Chozo, os Space Pirates e tudo mais. E essa aqui é a parte 2 daquele vídeo. Então é crucial que você assista aquele vídeo pra entender isso aqui. Ou você pode simplesmente assistir esse aqui sem entender nada e aí voltar naquele vídeo. Porque sei lá, você é do contra. Enfim, fique com o vídeo. Bom, após seus pais serem mortos pelos Space Pirates, Samus é levada pelo Chozo. Lá eles fudem o DNA dela com os DNA Chozo. Depois disso eles a dão treinamento e aí Samus recebe a icônica Power Suit. A Power Suit, o traje do poder, ou melhor ainda, Chozo Battle Suit Ver SA1 com traço 4468 traço VM6 traço P, o seu nome muito grande. É uma armadura de batalha feita pelo Chozo, obviamente, sendo em sua maior parte um amarelo não muito vívido, com o abdômen e a cabeça sendo vermelho, e o braço esquerdo é um canhão de energia. Pouco se sabe da história da Power Suit, a única coisa que sabemos é que ela foi criada pela Mother Brain com a ajuda de um Chozo chamado Den. Enfim, quando a Samus atinge a idade adulta, ela sai do planeta Chozo e se alista na polícia da Federação. Eu acho que eu não preciso explicar, né? Tipo, o nome já é bem óbvio. Mas depois de um tempo por lá, ela deserta e se torna uma Bounty Hunters, ou seja, uma caçadora de recompensas. Mesmo com a Samus desertando, ela ainda assim é contratada diversas vezes pela Federação Galáctica. Já que, para conter os ataques dos Space Pirates, a Federação Galáctica recrutou um grupo de guerreiros e caçadores de recompensa, chamados Space Hunters, e a Federação deu um bônus financeiro para aqueles que caçassem os Space Pirates. E bom, a Samus estava muito interessada em caçar os Space Pirates, já que, né? A Federação Galáctica descobre que os Space Pirates tomaram conta de uma nave que fazia uma pesquisa no planeta SR-388. Uma curiosidade é que esse nome é dado de inspiração a uma série de motos da Yamaha. A nave estava pesquisando nada mais nada menos que os Metroids, que eles desconfiavam que era a causa de várias mortes no planeta. E bom, Space Pirates mais Metroids não é a melhor junção, né? A Federação Galáctica temia que os Space Pirates usassem os Metroids como arma biológica. Desesperados por uma solução, a Federação Galáctica lançou naves e equipes de busca, e por sorte eles descobriram que a atual base dos Space Pirates ficava em Zebes. Sim, o mesmo Zebes em que a Samus nasceu e foi treinada. E o que a equipe de busca descobriu lá, digamos que não foi a melhor notícia de todas. Eles descobriram que os piratas do espaço descobriram uma forma de multiplicar os Metroids, expondo eles a raios beta por 24 horas. Se eles usassem essa técnica em todos os Metroids do planeta, o poder deles seria colossal. A única forma de impedir isso seria se infiltrando em Zebes e matando a Mother Brain, a atual comandante dos Space Pirates. O problema é que Zebes é uma fortaleza natural, com diversas ruínas, sendo praticamente um labirinto. Então eles não precisariam só de alguém que era muito bom no combate, eles também precisariam de alguém que sabia muito bem todo o local e o planeta. E quem é melhor do que Samus Aran? Yoshio Sakamoto, co-criador da série Metroid, uma vez disse em uma entrevista de 2003 que o Metroid original é a realização de um desejo de criar um jogo em um mundo viscoso e alienígena. Os Chozo também foram resultado desse processo. E esse é exatamente o feeling que eu tenho desse jogo. É um sentimento de solidão que é amplificado pela trilha espetacular do Hirokazu Tanaka. Segundo o próprio Tanaka, ele sempre teve um problema com a trilha sonora dos jogos, por elas nunca refletirem o que é mostrado na tela. Segundo o próprio Tanaka, ele criou a trilha sonora de Metroid tentando não diferenciar efeitos sonoros e música. A trilha sonora de Metroid deveria ser um fator atmosférico, incentivando o jogador a chegar até o fim para quebrar a tensão. Agora falando do jogo em si, o jogo tem
5 áreas: Brinstar, Norfair, que eu definitivamente não esqueci, tô colocando agora na edição, Kratos Lair, Ridley's Lair e Thorium, a área final do jogo. Para você ir por essas áreas, você vai precisar de diversos upgrades, esses sendo Morph Ball, Missile, Long Beam, Energy Tank, Bombs, Ice Beam, High Jump, Boots, Various Suit, Screw Attack e Wave Beam. De resto, você pode pular e atirar. E essas são as mecânicas básicas do jogo. Agora eu tenho uma afirmação que pode custar o meu canal. Eu não gosto desse jogo. Não me entenda mal, esse jogo é um marco extremamente atmosférico e não linear numa época em que jogos não lineares eram só RPGs. Ele cria um dos meus gêneros favoritos de jogos, que é o Metroidvania. Esse jogo aqui é um marco e eu não tiro o mérito dele. Mas ele ainda tem muitos problemas por ser o primeiro e também por, bom, tá num console do Nintendo, que é um console extremamente fraco e obviamente não estava preparado para esse tipo de jogo. Mas, enfim, um dos meus maiores problemas com esse jogo é o som de quando você perde vida. Quando você tá, tipo, no finalzinho da sua vida. É um som muito irritante. E considerando como esse jogo é difícil, isso vai acontecer frequentemente. Uma outra coisa que me irrita, mas que eu não posso culpar o jogo nem os criadores do jogo, é a falta de mapa. Até porque eles conseguiram enfiar um mapa realmente consideravelmente grande para aquela época no Nintendo. E eu entendo de não poder ter mapa, mas mesmo assim isso ainda me irrita. Sendo que você tem que, tipo, pesquisar um mapa na internet pra você conseguir progredir de uma maneira mais fácil, sem acabar se perdendo em várias áreas. Agora, algo que realmente me irritou em algumas vezes nesse jogo é a exploração. Porque, tipo assim, tem vários momentos em que você precisa dar um salto da fé pra conseguir achar o lugar que você precisa ir e avançar. Tem momentos em que você precisa pular na lava, onde não tem nenhuma indicação de que ela é uma lava diferente que não vai te matar. Ela só, tipo, é uma lava e ela tá lá. E você tem que pular nela pra conseguir avançar. E momentos como esse se repetem no jogo. E bom, eu adoraria falar os motivos do porquê eu não gosto muito de jogar esse jogo. E nem dele em si, mesmo que eu acho que esse jogo é muito bom. Eu ainda acho ele meio ruim, é meio difícil de explicar. Mas o vídeo já tá provavelmente muito grande e eu não quero tornar ele mais grande ainda. Então, se você quiser jogar por ordem cronológica os jogos, eu sugiro você jogar o Zero Mission. Porque mesmo ele não sendo o jogo mais perfeito de tudo, ele ainda tem alguns problemas. Eu acho que ele é bem melhor e, bom, os gráficos são melhores. Eu sei que gráficos não é tudo, mas às vezes ajuda, assim. O único problema é que ele não repete a atmosfera do primeiro jogo. Ele meio que falha um pouquinho nisso, mas mesmo assim é um bom jogo. Eu recomendo você jogar se você quiser jogar em ordem cronológica os jogos. Enfim, quanto à questão da história, não tem muito o que falar. A Samus derrota a Mother Brain, o Ridley e o Kraid, e assim impedindo que eles usassem os Metroids como arma biológica e possivelmente salvando todo o universo. Bom, já que eu sou um imbecil que só sabe comer, cagar e dormir, e ver anime, é claro, eu acabei esquecendo que eu acabei adiando esse vídeo pra até não poder mais. Ou seja, Metroid Dread tá aí e eu não terminei nem o primeiro vídeo falando do primeiro jogo de Metroid. Eu sei, muito bom, né? Enfim, então eu sinceramente pensei em não falar sobre a série Prime, falar sobre o Samus Returns, o Super Metroid e o Metroid Fusion. Só que ia ficar realmente confuso, porque vocês iam ter que ver o primeiro vídeo, aí depois vocês iam ver toda a série Prime, depois vocês iam voltar nesse vídeo aqui e aí iam ver o resto. E eu queria que ficasse o mais fácil possível pra vocês entenderem. Então eu decidi cobrir a série Prime mesmo assim. Eu sei, o que eu não faço por vocês? Lembrando que isso aqui vai ser mais um resumo do que contando o jogo em detalhes. Ou seja, eu vou contar os detalhes mais importantes da história, mas eu não vou entrar em detalhes como, por exemplo, os bosses ou os inimigos das fases, a menos que eles sejam importantes para a história. Se você quiser um vídeo que entre em detalhes sobre os bosses, os inimigos e tudo sobre esse jogo, eu sugiro toda a playlist do Coelho no Japão. Realmente são vídeos bem bons e que eu até me inspirei para fazer esse daqui. Enfim, vai lá ver, é muito bom mesmo.
3 anos depois dos eventos do último jogo, a Samus estava em busca de trabalhos pela galáxia, até que ela acaba interceptando um sinal de ajuda vindo de uma nave perto do planeta Talon 4. Ao chegar lá, ela percebe que era uma nave dos piratas do espaço que estavam refugiados de Zebes. O problema é que a nave estava vazia, a maioria dos piratas já tinha sido morto ou já tinha fugido. E o causador disso tudo era um monstro chamado Parasite Queen, e quando ela vê esse monstro, ela faz a primeira coisa que ela sabe: meter bala. E ela faz isso. O problema é que a Parasite Queen acaba caindo no reator da nave, o que acaba causando uma malfunção no sistema, ou seja, corre negada. E ela faz isso. O problema é que nessa correria, ela acaba descobrindo outro dos experimentos dos Space Pirates, o Metal Ridley. Metal Ridley tinha sido salvo e ainda recebeu aprimoramento cibernético. Metal Ridley tenta fugir, a Samus o persegue e nessa fuga / perseguição, ela acaba sendo acertada por uma explosão e ela fica bem. O problema é que ela acaba perdendo todos os upgrades que ela conseguiu no último jogo e a Varia Switch. Tá, agora você deve estar se perguntando, mas que droga é a Varia Switch? A Varia Switch, sendo várias vezes referida como Varia Feature ou simplesmente Varia, é uma melhoria da Power Switch. Seu nome é derivado de uma tradução errônea da palavra Barrier. Tanto que em Metroid 2, o manual refere-se a esta Switch como Barrier Switch. E a Switch faz várias coisas, como reduzir o dano e proteger a Samus de salas com extremo calor ou frio. Geralmente aparece com essa armadura no começo dos jogos, mas na maioria dos jogos ela perde essa armadura no começo do jogo, tendo que recuperar tudo conforme o jogo avança. Então é melhor vocês já ir se acostumando, porque isso vai acontecer muitas vezes durante essa saga. E acredite quando eu falo muitas vezes mesmo. No original Metroid, esta Switch tornaria a armadura rosa, mas uma mudança no design foi feita em Metroid 2 Samus Return, que o game foi feito para Game Boy, e Game Boy é preto e branco. Por isso ela tem ombros grandes. Enfim, Metroid escapa, Samus pega sua nave e sai atrás dele, ambos indo para o planeta Talon 4. Lá a Samus descobre ruínas Chozo. Sim, aparentemente os Chozo tinham outras colônias em outros planetas. Então ela acaba descobrindo, pelas escritas Chozo, que há 50 anos atrás nesse planeta houve a queda de um meteoro que corrompeu a superfície do planeta. O nome desse meteoro era Leviathan, um meteoro vivo. O seu organismo funcionava à base de Phazon, um elemento extremamente radioativo. O Phazon tem origem no planeta Phase. A cada 100 anos esse planeta expele o meteoro para que ele caia em outro planeta e espalhe o Phazon, corrompendo o planeta e fazendo com que ele se torne um planeta Phase 2.0. Samus também descobre, e pelas escritas Chozo, que descreviam o ocorrido, que basicamente os Chozo, vendo que se eles deixassem aquilo ali, ia dar muita merda, eles decidiram selar o meteoro no lugar onde ele caiu. E assim foi formado The Cradle, ou Artifact Temple. E para garantir que ninguém entrasse lá, os Chozo construíram uma chave que basicamente consistia de 12 artefatos. A Samus também acaba descobrindo a história de um herói que eles acreditavam que viria e destruiria o Phazon Core. E assim começa a busca pelos artefatos. Durante essa aventura, ela descobre uma instalação dos Space Pirates. Tá, mas a Samus não tinha destruído eles no último jogo? Então, ela destruiu a Mother Brain. Só que alguns piratas do espaço escaparam e acabaram encontrando o Talon 4, devido à grande energia do Phazon. Lá, eles criaram laboratórios e conduziram experimentos com o Phazon. Inclusive, foi um desses experimentos que criou a Parasite Queen do começo do jogo. Os Space Pirates inclusive descobriram as ruínas Chozo e até encontraram alguns artefatos. Inclusive trouxeram alguns Metroids dos incidentes de Zebes. E aqui a gente descobre que os Metroids dos últimos games eram apenas larvas. Você também encontra os Metroid Hunters, que são tipo um Metroid adolescente, que eu definitivamente não esqueci de novo e tive que colocar na edição. Enquanto a Samus estava explorando as minas onde os piratas conduziam suas experiências, ela acaba encontrando os Elite Pirates, que são uma mistura de Phazon e DNA pirata. Mas a Samus, como a badass que ela é, consegue lidar com eles de boa. De boa entre aspas, é claro. Até que ela encontra a maior arma dos piratas atualmente, o
Pirate. Ela sofre um pouquinho pra derrotar, mas ela consegue. O problema é que o Omega Party acaba caindo em cima dela e se dissolvendo em Phazon. Ou seja, a Samus estava corrompida. Só que a Varia Suit era programada pra se adaptar a diversas situações. Com isso, ela acaba se adaptando ao Phazon e assim nasce a Phazon Suit. A Phazon Suit é uma roupa com os dois braços sendo um preto com detalhes em vermelho. A mesma coisa com a parte de baixo das pernas. A panturrilha, no entanto, é um cinza metálico, assim como seu abdômen. Já o torso é um vermelho carmesim. Já o seu canhão é azul. A Phazon Suit pode fazer muita coisa. Ela reduz o dano que a Samus toma em 50%, além de deixar a Samus imune à radiação do Phazon azul. Ela também pode canalizar puro Phazon em si mesma e entra num estado chamado Hyper Mode, que cobre o corpo inteiro da Samus com uma aura azul e também pode disparar a arma mais poderosa do jogo, a Phazon Beam. Bom, aproveitando que eu falei da Phazon Suit, por que não falar da Gravity Suit? Até porque, pelo que eu vi, ela parece melhor de Ted. E até porque eu acho o design dela muito legal. Eu não sei porquê, eu simplesmente acho. Enfim, a Gravity Suit, ou Gravity Feature em Metroid Other M, é um upgrade da Power Suit. Como seu nome implica, a Gravity Suit tem a habilidade de negar efeitos extremos de gravidade, como a gravidade zero. Seus ombros e seus braços são roxos, com linhas azuis, assim como suas pernas. E o seu visor é azul. Ela também reduz o dano e permite que a Samus ver debaixo d'água, além de ter uma resistência à lava. Ela também tem vários poderes, mas esses aqui são os mais importantes e os que aparecem em Metroid Prime, porque essa suite aqui aparece em diversos jogos. Enfim, com a Phazon Suit, a Samus recolhe todos os artefatos e vai para o Artifact Temple. Só que quando ela ia começar o processo de desselamento, Metal Wheelie aparece e eles começam a brigar. Mas depois de uma batalha um pouquinho árdua, ele vai pro chão e aí é atingido por lasers vindos de mecanismos de defesa Chozo do Artifact Temple. E aí ele cai de um penhasco. Só que provavelmente, como ele é um vilão de videogame, ele vai voltar, é certeza. E aí vários fantasmas Chozo aparecem. E reconhecendo a Samus como o herói escolhido, provavelmente devido ao seu sangue Chozo, eles a levam para o lugar da colisão do Leviatã, onde está o Phazon Core. E lá ela encontra o Metroid Prime, um Metroid extremamente mutado pelo Phazon. Após de uma batalha muito intensa, Samus finalmente o derrota. Pelo menos foi o que a Samus pensou, porque isso é um final boss, obviamente que vai ter duas fases. Então, depois de uma intensa batalha e um pouquinho de estratégia, a Samus finalmente o derrota. O problema é que em seus momentos finais, o Metroid Prime drena todo o Phazon da Gravity Suit e ela acaba voltando, porque ela tava na Phazon Suit. Então, Só que devido à alta concentração de Phazon, o Metroid acaba explodindo, deixando em colapso todo o lugar e destruindo o templo e o Phazon Core. Mas por sorte a Samus escapa e assim se encerra Metroid Prime. Agora, se você zerar o jogo 100%, você ganha uma cutscene onde você vê uma poça de Phazon que foi deixada pelo Metroid Prime. Logo depois você vê uma mão emergindo da poça e um olho amedrontador. E, bom, é só isso. Esse jogo aqui é impressionante. É impressionante como a Retro Studios conseguiu transformar Metroid, uma saga 2D side-scrolling, em um jogo first person e ainda conseguiu manter a essência da saga. E não tem muito o que eu falar, até porque eu não joguei esse jogo. Mas se você quiser ver uma análise mais detalhada de alguém que realmente sabe o que ele tá falando, eu vou recomendar o vídeo do Game Maker's Toolkit. E é um ótimo vídeo, assim, se você souber inglês, é claro. Eu até acho que tem legenda, mas eu não tenho certeza. Então, se você souber inglês, vê o vídeo aí, tá realmente incrível. Quanto a mim, eu só posso falar que esse jogo é incrível. Se você tiver a chance de jogar, jogue. E bom, esse é o fim. Se você assistiu até aqui, significa que de alguma forma eu te entreti. Então se eu te entreti, por favor, dá um like e sei lá, compartilha, porque esse vídeo aqui realmente demorou pra fazer.
É o vídeo mais longo do canal. Tipo, tem 20 minutos, meu mano. Então, por favor, ajuda aí. E é nóis, até mais.